O Grupo Parlamentar do PSD naturalmente acompanhou esta matéria com bastante atenção e é evidente que, não sem prejuízo de nós podermos fazer uma discussão que também poderá trazer para cima da mesa aquilo que é a perspectiva do partido que propôs esta alteração, que é o Partido Socialista, que eu creio que é fundamental também poder perceber, do ponto de vista daquilo que é o seu contraditório, principalmente a decisão do Sr. Presidente da República e, portanto, não poderemos contar nesta fase com esse contributo, mas não prejudica que depois em comissão que esse mesmo debate seja feito. E, portanto, se os senhores arquitetos me permitem, da parte do Grupo Parlamentar do PSD, há aqui uma questão relevante no que diz respeito àquilo que é a revisão de uma lei, que é fundamental, e daquilo que é a oportunidade que, no nosso prisma, foi perdida e que poderá ser conquistada em duas vias. Uma primeira via, porque, como sabem, teremos eleições legislativas, e, em segundo lugar, porque, precisamente, este diploma, ao ser vetado pelo Sr. Presidente da República, irá, naturalmente, criar aquilo que era uma oportunidade que o próprio Partido Social Democrata já tinha dito que iria precipitar neste Parlamento, que era reintroduzir este diploma, e a razão de reintroduzir este diploma está relacionado, em primeiro lugar, com a necessidade de discuti-lo com o tempo necessário. E isso, de facto, foi algo que, de resto, foi transmitido por todos os grupos parlamentares, em que o tempo que era dedicado para a discussão não era o necessário para que o diploma tivesse a dignidade e a preocupação, e refletisse, de facto, a preocupação que os próprios profissionais transmitiam e, de resto, também que os restantes partidos também transmitiam. Mas há outra oportunidade que foi perdida, que está relacionada com a primeira questão que vos queria deixar, que é precisamente olhar para esta situação deste estatuto e para os atos e perceber de que forma é que também deveremos avaliar a componente de inovação à qual a vossa profissão está bastante exposta, quer para a inovação no que diz respeito àquilo que são os stakeholders, por assim dizer, com que trabalham, a inovação que existe a nível dos materiais, a inovação que existe a nível da própria necessidade das alterações climáticas e diferentes tipos de adaptações, quer nas práticas da profissão, quer também naquilo que são, naturalmente, os instrumentos materiais que têm que ser utilizados, e também o tipo de desafios, como as dimensões que se colocam para aquilo que é o mundo do trabalho, tais como, por exemplo, a inteligência artificial, onde nós, de facto, temos que perceber que a prática destes atos tem que pensar não apenas naquilo que é a sua partilha, no modo mais tradicional que conhecemos até agora, mas também na sua partilha, naquilo que é o futuro para que os próprios políticos também se propõem. E, nesse mesmo sentido, essa é uma das oportunidades que nós achamos que se perdeu e que se pode conquistar com a reintrodução deste diploma, fazendo com que ele, de facto, seja adaptado à realidade e que não seja algo estático que daqui por alguns dias teremos que mudar, até porque, por exemplo, o próprio debate da inteligência artificial é um exemplo, é algo que já ocorre até numa dimensão europeia e fará sentido a pouco e pouco ir sendo transposto para aquilo que é a realidade de cada profissão. O segundo aspecto que é muito importante é algo que nós achamos que também se perdeu a nível da oportunidade, que é perceber a importância das profissões. Muitas vezes o debate foi colocado quase como se as ordens profissionais fizessem parte do Estado, no seu sentido estrito. E não o fazem, como é evidente. São profissões que são necessárias e, em função da sua importância para o serviço público, têm este estatuto de ordem. Ora, nesse mesmo papel, elas, pela sua importância, e esta é outra questão que gostaria de colocar, em particular até nesta questão dos atos, era importante perceber aquilo que deve ou não mudar na sua relação com o Estado. Deve ou não mudar na sua relação com o Estado até com os objetivos a que o próprio país se propõe, como aqui foi mencionado. A celeridade dos licenciamentos, por exemplo, é um custo de contexto que nós temos que para a nossa economia é importantíssimo. Existirá ou não a necessidade de, em função daquilo que é a profissão dos arquitetos, olhar para aquilo que é o estreitamento de relação com o Estado e, se queremos alterar e modificar alguma coisa na realidade do trabalho dos arquitetos, até em porventura, em alguns momentos, adaptando ou aumentando a exigência do seu trabalho, qual é a exigência do trabalho que tem que aumentar em contrapartida da parte do Estado para que os arquitetos também tenham condições para trabalhar? Porque eles só por si, evidentemente, desempenham um papel, mas esse papel não distingue nem acaba nos arquitetos. O fruto do seu trabalho tem um encaminhamento que, se não alterar a sua realidade, poderá esbarrar e podemos continuar a ter os mesmos problemas que atualmente existem. E estas questões que nós achamos que são pertinentes para um debate mais lato, que de facto olha para caso a caso a cada ordem, achamos que é fundamental e por isso mesmo, para terminar, dir-vos-ia que quando voltarmos a introduzir este diploma, que o PSD seguramente o fará, também o fará com um sentido de especialização de cada uma das realidades.
e não procurando que, eventualmente, de facto, algumas questões que possam ser transversais a todas as ordens, mas que são poucas, sejam discutidas todas ao mesmo tempo. Isso prejudica o debate de especialização, que é fundamental numa ordem. E por isso mesmo, naturalmente, gostaríamos de deixar estas questões e para eu próprio também não incumprir com o tempo que já estou a fazê-lo, termino a minha intervenção por aqui. E deixaria, neste caso aqui, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Chega, para poder fazer a sua intervenção.